Velha, você só serve para ser ignorada. Aprenda isso. Minha nora disse isso com um sorriso de desprezo que jamais vou esquecer, enquanto me empurrava com força para longe da mesa onde estava servindo o almoço para meus próprios netos. O empurrão foi tão brutal que eu cambaleei, quase batendo nas cadeiras, e meus netinhos Miguel, de 7 anos, e Sofia, de 5, olharam apavorados vendo a vovó sendo agredida daquele jeito na própria casa. "Vovó!" gritou a Sofia, começando a chorar. "Por que a mamãe empurrou a vovó?" perguntou o Miguel, com os olhinhos cheios de lágrimas. Baixei os olhos naquele momento terrível, sentindo as lágrimas de humilhação queimando meu rosto, deixando ela acreditar que eu tinha sido completamente domada e que nunca mais reagiria às crueldades dela. Mas na manhã seguinte àquela agressão covarde, acordei às 5 horas da manhã com o coração cheio de determinação e uma frieza na alma que há muito tempo não sentia. Arrumei minha mesa de jantar principal com a louça de porcelana francesa que herdei da minha querida mãe, peças de mais de 100 anos que ela trouxe da Europa. Os talheres de prata maciça, que Vanessa nunca tinha visto porque ficavam guardados no meu cofre, e preparei um café da manhã requintado, como nos velhos tempos de quando recebia as famílias mais importantes da cidade no meu ateliê. Quando minha nora chegou com meu filho e percebeu quem eu tinha convidado para sentar na minha mesa naquela manhã de domingo, o orgulho dela, que sempre foi imenso, simplesmente desmoronou como um castelo de cartas. A cara de pânico absoluto que ela fez quando viu as autoridades sentadas na minha sala valeu cada segundo de humilhação que ela me fez passar. Meu nome é Helena Aparecida dos Santos. Tenho 67 anos de idade, sou viúva há 5 anos e durante toda a minha vida construí uma família sólida, um patrimônio considerável que muitas pessoas nem imaginam que eu tenho, e uma reputação na comunidade que essa nora interesseira jamais conseguiu entender ou respeitar. Esta é a história real de como minha própria nora tentou me humilhar sistematicamente, me roubar milhares de reais e me reduzir a uma velhinha inútil e confusa, mas descobriu da pior forma possível que tinha mexido com a pessoa completamente errada. Se você é sogra e já passou por humilhações, desrespeito ou exploração por parte de nora interesseira, deixa o like agora mesmo e compartilha este vídeo, porque o que vou contar vai fazer você entender que jamais devemos baixar a cabeça para quem não merece nosso respeito e quer nos prejudicar. E se você tem mãe, sogra ou avó que merece ser protegida de pessoas mal intencionadas, marca ela aqui nos comentários para ela assistir esta história. Eu sempre fui uma mulher forte, dessas que não dobra fácil diante das adversidades da vida. Nasci em 1957, numa época bem diferente, quando mulher tinha que ser guerreira desde cedo para sobreviver e prosperar. Meu pai, João dos Santos, morreu num acidente de trabalho quando eu tinha apenas 15 anos de idade, deixando minha mãe Maria Aparecida viúva com 4 filhos pequenos para criar. Eu era a mais velha, depois vinham meus irmãos Pedro, Ana e José. Sendo a filha mais velha, tive que virar adulta da noite para o dia, assumindo responsabilidades que nenhuma adolescente deveria ter. Comecei a trabalhar aos 15 anos numa fábrica de tecidos para ajudar no sustento da família. Estudava à noite e ainda ajudava minha mãe a cuidar dos meus irmãos menores. Aprendi a costurar com minha avó materna, Giuseppina Rossi, uma italiana brava que veio para o Brasil com apenas uma mala e muita determinação, que sempre dizia: "Helena, nesta vida ninguém vai dar nada de graça para você. Trabalhe duro, seja honesta, mas nunca deixe ninguém passar por cima da sua dignidade." Essas palavras da minha nona ficaram gravadas no meu coração para sempre e me guiaram durante toda a vida. Ela me ensinou não apenas a costurar, mas a ter orgulho do meu trabalho, a cobrar o preço justo e, principalmente, a nunca me deixar intimidar por quem acha que pode me diminuir por ser mulher ou por ter origem humilde. Aos 22 anos, me casei com Roberto dos Santos, um homem trabalhador que conheci numa festa da igreja. Ele era caminhoneiro, profissão honesta, mas que exigia ficar muito tempo longe de casa.
Criei meus 3 filhos praticamente sozinha, porque Roberto passava semanas inteiras na estrada, fazendo fretes para todo o país. Eram viagens de 15, 20 dias, e eu ficava aqui sozinha cuidando de absolutamente tudo. Casa, contas para pagar, crianças doentes, problemas na escola, visitas ao médico, tudo. Aprendi desde muito cedo que uma mãe tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo quando a situação exige, e que não adianta ficar esperando que outros resolvam nossos problemas. A solução está sempre em nossas próprias mãos, na nossa força de vontade e determinação. Durante exatos 40 anos, trabalhei como costureira profissional. Comecei bem humildemente, fazendo roupas simples para as vizinhas aqui do bairro. Depois consegui alugar um pequeno espaço no centro da cidade e abri meu próprio ateliê, que se chamava Ateliê Helena, moda sob medida. Fiz milhares de vestidos de noiva para as famílias mais importantes e tradicionais da região, vestidos de festa para formaturas da faculdade e do colégio, roupas sociais sob medida para senhoras exigentes e de bom gosto. Minha fama na cidade era de ser extremamente detalhista, pontual nas entregas, e de cobrar sempre o preço justo pelo trabalho de alta qualidade que eu entregava. Nunca aceitei pechinchas nem trabalhos mal feitos. Qualidade custa caro, e quem quer economia vai comprar na loja do chinês. Eu sempre falava para as clientes que questionavam meus preços. Com o dinheiro que ganhava no suor do rosto, costurando muitas vezes até altas horas da madrugada para cumprir prazos, consegui comprar nossa casa própria, um sobrado lindo de 3 quartos num terreno de esquina privilegiado que hoje vale mais de 600 mil reais. Consegui também, ao longo dos anos, investir em 2 casas menores, que arrendo até hoje para famílias honestas, e ainda tenho uma poupança substancial e algumas aplicações que pouquíssima gente sabe que existem. Sempre fui uma mulher previdenciária, que pensa no futuro e se prepara para os momentos difíceis. Quando meu querido Roberto morreu de infarto fulminante há 5 anos, eu pensei sinceramente que minha vida ativa e produtiva tinha chegado ao fim. Achei que ia passar os anos que me restavam aqui na minha casinha, cuidando do meu jardim de rosas vermelhas e brancas que plantei com tanto carinho, dos meus 3 gatos persas, Napoleão, Princesa e Duque, aproveitando tranquilamente a companhia dos filhos e netos nos fins de semana. Sonhava em ser aquela vovó tradicional que faz doce caseiro, bolo de fubá, que sempre tem um colo livre e palavras carinhosas para aconchegar e aconselhar os netinhos. Meus 3 filhos são verdadeiramente meu maior orgulho nesta vida. A Fernanda, minha filha mais velha, se formou em pedagogia, é professora de educação infantil e mora em Ribeirão Preto com o marido engenheiro e os 2 filhos adolescentes. Ela sempre foi a mais estudiosa, responsável, nunca me deu trabalho. O Carlos, meu filho do meio, sempre foi meu xodó especial. Um menino doce desde pequeno, sensível, carinhoso, que me abraçava forte todos os dias e dizia: "Quando eu crescer, vou cuidar da mamãe e dar tudo de bom para ela." Ele se formou em engenharia civil, conseguiu um excelente emprego numa construtora renomada, comprou um apartamento próprio no melhor bairro da cidade. Já o Marcelo, meu caçula, é dentista formado pela USP, ainda solteiro aos 29 anos, mora aqui pertinho de casa e vem me visitar religiosamente todas as semanas, trazendo flores e algum presente. Eu estava genuinamente orgulhosa e emocionada quando o Carlos me apresentou a Vanessa há exatos 4 anos. Uma moça aparentemente educada, bonita, alta, magra, cabelo liso e sempre bem tratado, vestida impecavelmente com roupas caras, mas discretas. Dizia trabalhar como nutricionista numa clínica particular do centro, falava de forma articulada, parecia ter boa educação. Na época, ela estava com 28 anos, ele com 32. Uma diferença de idade perfeitamente normal e saudável. "Mãe, trouxe a Vanessa aqui para a senhora conhecer pessoalmente", ele disse naquele domingo ensolarado de março que jamais vou esquecer, com um sorriso de paixão no rosto que há muito tempo eu não via. Ela entrou na minha casa cumprimentando educadamente, sorrindo de forma aparentemente sincera. Elogiou minha decoração com detalhes,
Disse que a casa tinha uma energia muito boa e acolhedora, e que conseguia sentir que ali era um lar verdadeiramente construído com muito amor e dedicação. Dona Helena, é uma honra conhecer a mãe do Carlos. Ele fala da senhora com tanto carinho e admiração. Foram as primeiras palavras dela para mim, segurando delicadamente minhas mãos enquanto falava. No começo dos primeiros meses de namoro, achei sinceramente que tinha ganhado uma filha do coração. Vanessa era toda doce e atenciosa comigo. Me chamava de mãezinha, com uma voz melosa que parecia genuína. Dizia que sempre sonhou em ter uma sogra carinhosa e presente como eu, que a própria família dela era fria, distante e pouco afetuosa. Chegava aqui em casa regularmente trazendo flores frescas para mim, me convidava para fazermos as unhas juntas no salão, perguntava com interesse as receitas dos pratos preferidos do Carlos para poder fazer para ele. Recebi ela de braços completamente abertos na nossa família, como sempre fiz com pessoas que demonstravam interesse genuíno pela nossa convivência. Fiz questão absoluta de incluir ela em todas as festividades familiares. Tratei ela exatamente como se fosse uma filha legítima. No Natal, comprei presentes caros para ela. Um perfume importado de R$ 400, uma bolsa de couro legítimo. No aniversário dela, organizei uma festa de surpresa aqui em casa. Convidei amigas dela, preparei um bolo decorado. Quando eles ficaram oficialmente noivos, chorei lágrimas de pura alegria, pensando que meu filho querido tinha finalmente encontrado uma companheira verdadeira para a vida toda. Inclusive, ajudei financeiramente e de forma muito generosa a pagar parte substancial do casamento deles, porque queria ardentemente que meu filho fosse completamente feliz e começasse a vida de casado da melhor forma possível. Gastei exatos R$ 49.800 entre a festa no clube social, a lua de mel deles em Cancún e uma entrada considerável para o apartamento de 2 quartos que eles compraram no melhor bairro da cidade. Na época, eu pensei sinceramente que aquilo era um investimento no futuro feliz da nossa família. Como mãe experiente que sempre se sacrificou incondicionalmente pela família durante décadas, eu havia desenvolvido ao longo de todos esses anos vividos uma sensibilidade aguçada para identificar pessoas aproveitadoras e oportunistas. Já tinha presenciado inúmeras situações de gente interesseira se aproximando dos meus 3 filhos quando eram adolescentes e jovens, sempre com segundas intenções mal disfarçadas. Mas o amor cego e incondicional pelo meu filho do meio me impediu completamente de enxergar os sinais de alerta que estavam bem ali na minha frente. Eu realmente pensei que aquela menina gostava do Carlos de forma genuína e que eu estava sendo desconfiada demais, coisa típica de sogra ciumenta e possessiva. Que erro terrível e imperdoável cometi ao baixar totalmente a guarda justamente no momento em que mais precisava estar alerta e desconfiada. Durante os primeiros 2 anos completos de casamento, absolutamente tudo parecia um verdadeiro conto de fadas. Vanessa vinha me visitar pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, me levava para fazer compras no shopping da cidade, me chamava para almoçarmos fora, em restaurantes bonitos, parecia genuína e intensamente interessada na nossa família e na nossa história pessoal. Perguntava detalhes sobre a juventude do Carlos, queria ver álbuns de fotos antigas, dizia que amava ouvir minhas histórias emocionantes de quando criei os 3 meninos praticamente sozinha, enfrentando todas as dificuldades. Quando meus netinhos adorados nasceram, primeiro o Miguel lindo, depois a Sofia preciosa, com exatos 2 anos de diferença entre eles, eu estava literalmente nas nuvens de felicidade e realização. Finalmente tinha os netos que tanto sonhei em ter durante anos, crianças lindas, saudáveis, inteligentes, que encheriam minha casa de risadas e alegria durante os anos dourados da minha vida. Vanessa aparentava ser uma mãe dedicada e cuidadosa, sempre preocupada com o bem-estar das crianças, e eu sinceramente a admirava por essa dedicação maternal. Mas como sempre diz a experiência acumulada de mulher madura que já viveu e aprendeu muito, quando alguma situação parece perfeita demais, quando alguém é excessivamente doce e prestativo, geralmente existe algo podre e perigoso escondido por baixo dessa superfície brilhante e enganosa.
E o que eu estava prestes a descobrir sobre essa nora ia muito além do que minha mente conseguia processar e aceitar naquele momento de ingenuidade. O que fiz depois que finalmente descobri toda a verdade sórdida sobre ela? Meu filho Carlos nunca poderia imaginar que sua mãe de 67 anos fosse capaz. Porque quando uma mãe verdadeira precisa proteger sua família de predadores, ela se transforma numa guerreira implacável que ninguém consegue derrotar, mesmo que tenha que usar estratégias e armas que ninguém esperava que ela soubesse manejar com tanta eficiência. Quando Vanessa começou oficialmente a namorar meu filho, há 4 anos atrás, ela realmente parecia uma jovem de família tradicional e bem estruturada. Sempre chegava aqui em casa impecavelmente vestida com roupas caras, porém discretas, cabelo sempre perfeitamente penteado e tratado, unhas sempre feitas, maquiagem sutil, mas impecável. Falava constantemente sobre valores familiares sólidos. Dizia que sonhava em ser uma esposa dedicada e uma mãe presente como as mulheres de antigamente. Inclusive, comentava frequentemente que admirava profundamente mulheres da minha geração, que sabiam cuidar da casa e da família com tanto carinho, dedicação e sabedoria. Dona Helena, a senhora é um verdadeiro exemplo para mim. Quero aprender tudo o que a senhora puder me ensinar, ela dizia constantemente, segurando minhas mãos de forma aparentemente carinhosa, com aquele sorriso que na época parecia tão sincero e genuíno. Quero aprender a fazer aqueles docinhos deliciosos que o Carlos tanto gosta. Quero ser uma esposa maravilhosa como a senhora foi para o seu Roberto. Logo nos primeiros encontros familiares, percebi claramente que ela sempre tinha uma opinião muito forte, definitiva e inflexível sobre absolutamente tudo. Criticava duramente outras noras da nossa família extensa, dizia que eram interesseiras, descaradas e aproveitadoras sem escrúpulos, que só queriam o dinheiro dos maridos e não ligavam realmente para eles. Eu jamais seria assim, mãezinha querida. Eu amo o Carlos de verdade, com toda a sinceridade do meu coração. Não me importaria nem um pouquinho se ele fosse pobre. Fazia questão de repetir essas declarações várias e várias vezes, como se precisasse constantemente me convencer da sua honestidade. Como mãe experiente que já havia vivido muito e visto de tudo, deveria ter imediatamente desconfiado quando alguém precisa ficar repetindo compulsivamente e de forma exagerada o quanto é honesta, desinteressada e sincera. Pessoas verdadeiramente honestas não precisam ficar provando isso o tempo todo. A honestidade se demonstra através de ações consistentes, não de palavras repetitivas. Os primeiros sinais sutis de que algo estava fundamentalmente errado começaram a aparecer de forma quase imperceptível, como uma mudança gradual e calculada no vento. Ela começou sistematicamente a afastar meu filho de mim de forma gradual, porém implacável. Inventava compromissos inadiáveis nos domingos, quando tradicionalmente toda a nossa família se reunia aqui em casa para almoço. Uma tradição sagrada de mais de 25 anos que jamais havia sido quebrada. Ai, mãezinha, hoje infelizmente não vai dar para vir almoçar. O Carlos prometeu me levar para conhecer uns amigos importantes dele da faculdade. Ou então, surgiu um convite de última hora para um churrasco na empresa dele, e é muito importante para a carreira profissional dele que a gente vá. Sempre tinha uma desculpa aparentemente razoável e urgente, mas o que mais começou a me incomodar profundamente era a forma completamente diferente como ela falava comigo quando o Carlos não estava presente por perto. O tom de voz mudava radicalmente, se tornava fria, calculista, distante, como se ela estivesse constantemente avaliando e calculando o que poderia ganhar ou extrair de mim. Começou a fazer comentários aparentemente casuais sobre minha casa, minhas coisas pessoais, minhas joias, perguntando casualmente quanto valiam, se eu tinha outros investimentos ou propriedades, quanto de dinheiro eu tinha na poupança. A exploração financeira sistemática começou de forma extremamente sutil e gradual. Primeiro foram pequenas ajudas temporárias, aparentemente inocentes. Mãezinha, será que a senhora poderia nos emprestar R$ 2.000 só até o final do mês? O Carlos teve um problema inesperado no carro e precisa consertar urgentemente para trabalhar.
Depois, o apartamento nosso está com um vazamento sério no banheiro e precisa de reforma urgente. Será que a senhora poderia ajudar com 5.000 reais? A gente devolve rapidinho, prometo. Sempre com aquela cara de anjo inocente, aquele sorriso meigo e manipulador, prometendo devotamente devolver rapidinho, assim que possível, no máximo até mês que vem. As promessas nunca eram cumpridas, e quando eu mencionava discretamente sobre os empréstimos, ela sempre arranjava uma desculpa nova. Gastos inesperados, emergências médicas, problemas no trabalho. Como mãe amorosa que sempre quis incondicionalmente ajudar os filhos a prosperarem na vida, emprestei exatos 15.000 reais nos primeiros 6 meses após o casamento deles. Paguei integralmente o casamento luxuoso deles, que custou exatos 45.000 reais contando festa no clube social, decoração sofisticada, lua de mel em Cancún, e ainda dei uma entrada substancial para o apartamento de 2 quartos que compraram no bairro mais nobre da cidade. Comprei absolutamente todo o enxoval dos meus netinhos queridos quando nasceram. Berço importado, roupinhas de marca, carrinho de bebê de luxo, tudo do melhor e mais caro. Sempre que eles precisavam de alguma coisa, eu estava prontamente disponível com meu coração generoso aberto e meu bolso também. Vanessa rapidamente aprendeu a usar meu filho e meus netos preciosos como moeda de troca emocional e chantagem sutil. Se a senhora não puder ajudar com essa despesa, infelizmente não sei se vamos conseguir vir visitá-la no próximo fim de semana. Estamos muito apertados financeiramente. Ou então, os netinhos estão precisando urgentemente de roupas novas para o inverno, mas nosso orçamento está muito apertado este mês. Será que a vovó poderia ajudar? Ela sabia exata e precisamente onde apertar para eu sempre ceder às manipulações. Percebi gradualmente que estava sendo sistematicamente manipulada através das crianças quando ela começou a alegar que Miguel e Sofia precisavam constantemente de coisas cada vez mais caras e sofisticadas. Curso particular de inglês, natação, judô, escola particular bilíngue. Absolutamente tudo virava uma emergência educacional que somente a vovó amorosa e dedicada poderia resolver. E eu, como uma completa tola, apaixonada pelos netinhos, sempre corria desesperadamente atrás de formas de conseguir o dinheiro para dar o melhor do melhor para eles. Dona Helena, as crianças estão ficando para trás na escola. Precisam urgentemente de reforço escolar particular, que custa 500 reais por mês cada um. A senhora não quer que seus netinhos sejam prejudicados na educação, quer? Como uma avó que sempre sonhou em proporcionar todas as oportunidades possíveis para os netos, eu sempre encontrava uma forma de conseguir o dinheiro solicitado. Gradual, porém, sistematicamente, fui perdendo todo o espaço que sempre tive na vida do meu filho querido de uma forma que doía fisicamente no peito. Minha opinião sobre absolutamente qualquer assunto não valia mais nada nas decisões importantes da família. Quando eu tentava delicadamente dar algum conselho sobre educação ou cuidado com as crianças, baseado na minha experiência de décadas criando 3 filhos, ela me cortava friamente. Dona Helena, os tempos mudaram completamente. A senhora criou seus filhos de um jeito na época da senhora, eu crio os meus de forma moderna e atualizada. O desrespeito foi crescendo de forma escalada até se tornar absolutamente insuportável para qualquer pessoa com um mínimo de dignidade. Ela me tratava literalmente como uma empregada doméstica na minha própria casa, que eu havia construído com décadas de trabalho duro. Chegava aqui como se fosse a dona do lugar e me dava ordens. Dona Helena, pode servir uma água gelada para mim? Faz um café fresquinho aí? Fica de olho nas crianças enquanto eu resolvo umas coisas no celular? Na casa que eu construí tijolo por tijolo com o suor do meu trabalho honesto, eu estava começando a me sentir como uma estranha inconveniente sendo tolerada por pura caridade. Era como se ela estivesse gradualmente tomando posse do meu lar, das minhas coisas, da minha família e me reduzindo a uma figurante irrelevante na minha própria vida. Se você tem filho casado e está enfrentando problemas com nora difícil, desrespeitosa ou interesseira, comenta aí embaixo, porque tenho certeza absoluta de que não sou a única mãe no mundo que passou por essa situação humilhante e dolorosa.
O pior de tudo é quando elas conseguem habilmente virar nossos próprios filhos contra nós, fazendo a gente parecer ciumenta, possessiva ou intrometida. A gota d'água que transbordou o copo da minha paciência aconteceu durante a festa de aniversário de 5 anos da Sofia, minha netinha adorada. Organizei uma festa linda e emocionante aqui em casa. Convidei toda a família extensa, amiguinhos da escola, preparei docinhos caseiros, decorei toda a casa com o tema da Frozen que ela tanto amava. Gastei exatos R$ 3.000 do meu dinheiro suado para fazer aquela criança preciosa completamente feliz no dia especial dela. No meio da festividade, quando saí discretamente para buscar o bolo de aniversário decorado na cozinha, escutei casualmente Vanessa conversando em tom confidencial com outras mães convidadas. Coitada da minha sogra, está ficando meio caduca ultimamente, sabe como é. Fica se intrometendo em absolutamente tudo, querendo mandar na educação das crianças como se soubesse mais que a mãe delas. Às vezes tenho que ser mais firme e dura com ela para ela entender qual é o lugar dela na família. Foi naquele momento devastador que comecei finalmente a perceber e entender o padrão sistemático de comportamento manipulador dela. Vanessa estava me desmoralizando calculadamente diante de outras pessoas para ganhar controle total e absoluto sobre meu filho e meus netos queridos. Ela estava construindo uma narrativa onde eu era a sogra problemática, intrometida e caduca, enquanto ela era a vítima paciente e tolerante. Mas o que descobri no quarto deles naquela mesma noite, quando fui arrumar e organizar a casa depois da festa, me fez tremer de raiva pura e entender que a situação era infinitamente mais grave e perigosa do que eu jamais poderia ter imaginado nos meus piores pesadelos. Quando entrei no quarto de hóspedes onde Vanessa e Carlos sempre ficavam hospedados para arrumar e organizar depois da festa de aniversário da Sofia, minha vida mudou para sempre de forma irreversível. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira para guardar um carregador de celular que tinha sido esquecido ali e encontrei uma pilha organizada de documentos que literalmente fizeram meu coração parar de bater por alguns segundos. Vi papéis oficiais com meu nome completo, cópias autenticadas do meu CPF e RG, extratos detalhados de contas bancárias que eu não fazia a menor ideia de que existiam em meu nome, comprovantes de movimentações financeiras que jamais havia autorizado. Tinha até mesmo uma procuração falsificada com minha assinatura perfeitamente imitada, mas eu tinha absoluta certeza de que nunca havia assinado aquele documento em toda a minha vida. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente quando comecei a perceber a extensão aterrorizante do que estava vendo ali na minha frente. Naquele momento crucial, meu instinto de mulher experiente que já havia enfrentado inúmeras dificuldades na vida falou mais alto que o desespero e o pânico que estava sentindo. Rapidamente peguei meu celular e fotografei meticulosamente todos os documentos comprometedores antes de colocar tudo exatamente de volta no lugar onde encontrei. Sabia instintivamente que precisava investigar com muito cuidado e discrição antes de fazer qualquer tipo de acusação. Como mãe experiente que criou 3 filhos e enfrentou diversos problemas ao longo da vida, aprendi na prática que evidência sólida e irrefutável vale infinitamente mais que suspeita ou desconfiança. Comecei imediatamente a vasculhar minhas próprias coisas pessoais e documentos financeiros com olhos completamente novos e atenção redobrada. Liguei para o banco na primeira hora da manhã seguinte e solicitei extratos detalhados de todas as minhas contas. O que descobri durante essa investigação me deixou em estado de choque absoluto e incredulidade total. Alguém havia aberto uma conta corrente completamente nova em meu nome sem minha autorização ou conhecimento. Havia saídas substanciais de dinheiro da minha conta poupança principal em valores que eu não me lembrava de ter autorizado jamais. Transferências misteriosas para contas que eu não conhecia, pagamentos de cartão de crédito que não eram meus, financiamentos de produtos que nunca comprei. A investigação minuciosa que conduzi ao longo de várias semanas me levou à descoberta devastadora de que haviam sido sistematicamente roubados de mim exatos R$ 120.000 ao longo de 2 anos e meio.
Vanessa havia conseguido acesso completo às minhas senhas bancárias, aos meus cartões de crédito e débito e vinha me roubando de forma calculada e sistemática enquanto fazia cara de santa inocente na minha frente todos os dias. O mais doloroso de tudo foi começar a perceber gradualmente que meu filho Carlos ou tinha conhecimento de pelo menos parte dos crimes, ou era completamente cego pela manipulação e paixão. Como uma mulher consegue gastar quantidades tão absurdas de dinheiro mensalmente sem que o marido perceba ou questione? Ela estava comprando roupas caríssimas de grife, joias de ouro e pedras preciosas, fazendo viagens custosas que o salário de engenheiro dele jamais conseguiria cobrir sozinho. Comecei a observar detalhes que antes passavam despercebidos. A bolsa de R$ 15.000 que ela usava casualmente, os sapatos importados de R$ 2.000, o relógio suíço no pulso dela, as roupas de grife que custavam mais que o salário mensal de muita gente. Tudo comprado com o meu dinheiro roubado, enquanto ela fingia ser uma nora carinhosa e uma nora dedicada. Senti uma fúria visceral de mãe protetora que há muito tempo não experimentava. Pensei em absolutamente todos os anos que trabalhei incansavelmente como costureira, acordando religiosamente às 5 da manhã, ficando até altas horas da madrugada, terminando vestidos complicados para conseguir juntar cada real daquele dinheiro. Cada centavo roubado representava horas preciosas da minha vida, suor do meu trabalho honesto, sacrifícios que essa cobra venenosa jamais seria capaz de compreender ou valorizar. Descobri através de uma investigação mais aprofundada que Vanessa havia falsificado habilmente minha assinatura em dezenas de documentos oficiais ao longo dos meses. Ela aproveitava maliciosamente minha confiança para me fazer assinar papéis que eu ingenuamente pensava que eram relacionados à escola dos netos, autorizações médicas ou outros assuntos aparentemente inocentes e familiares. Na realidade, eram autorizações bancárias sofisticadas, procurações legais e documentos que ela utilizava posteriormente para acessar livremente minhas contas e meus bens. A estratégia criminosa dela era absolutamente diabólica e bem planejada. Ela retirava valores relativamente pequenos, mas constantes, que não chamavam minha atenção imediata nos extratos mensais. R$ 50 aqui, R$ 100 ali, 200 para uma suposta emergência dos netinhos. Como eu sempre fui uma avó generosa e amorosa com a família, não desconfiei inicialmente quando meus extratos bancários mostravam esses gastos menores e aparentemente justificáveis. Mas a rede complexa de mentiras e crimes era ainda muito maior e mais organizada do que eu imaginava. Descobri gradualmente que a família inteira dela sabia de tudo o que estava acontecendo e era cúmplice ativa dos golpes. A mãe de Vanessa havia comentado orgulhosamente com vizinhas sobre como a filha estava se dando muito bem financeiramente depois do casamento. Até algumas amigas próximas dela estavam diretamente envolvidas no esquema, porque encontrei mensagens comprometedoras no celular que ela esqueceu desbloqueado, referindo-se a mim pejorativamente como a véia, que obviamente era eu. Deixa o like agora mesmo se você ficou com ódio dessa nora criminosa, igual eu fiquei, porque o que vou contar agora sobre os planos dela é ainda muito pior e mais revoltante. Comecei a investigar ainda mais profundamente e descobri a parte mais aterrorizante de todo o esquema criminal. Vanessa estava ativamente planejando me declarar legalmente incapaz. Ela havia procurado discretamente vários advogados especializados em direito de família para conseguir tutela completa dos meus bens, alegando falsamente que eu estava desenvolvendo problemas mentais graves, demência precoce e que não tinha mais condições de administrar minha própria vida financeira. O plano dela era conseguir uma ordem judicial para me internar compulsoriamente num asilo, alegando que eu representava perigo para mim mesma e para a família. Uma vez internada e declarada incapaz, ela teria acesso legal e total a todos os meus bens. A casa que construí com tanto sacrifício, as propriedades que comprei, a poupança que juntei durante décadas, tudo. A mulher que eu havia recebido carinhosamente como uma filha do coração estava planejando friamente me roubar
absolutamente tudo que construí durante uma vida inteira de trabalho honesto e dedicação. E ainda por cima, queria me trancar num asilo para que eu morresse lentamente longe da minha própria família, separada para sempre dos meus netos queridos que tanto amo. Encontrei entre os documentos até mesmo orçamentos de asilos particulares, pesquisas sobre medicamentos para acalmar idosos agitados e correspondências com um médico geriatra que nem me conhecia pessoalmente. Ela estava construindo meticulosamente um caso falso contra minha sanidade mental para me destruir completamente. Naquele momento devastador, a sogra bondosa, compreensiva e generosa que sempre procurei ser, morreu definitivamente. A mulher que emergiu das cinzas dessa humilhação e traição brutal era alguém que Vanessa jamais havia conhecido ou imaginado que existisse. Uma guerreira experiente que havia sobrevivido a décadas de lutas e dificuldades e que absolutamente não ia se deixar derrotar por uma criminosa interesseira disfarçada de nora. Decidi que chegara a hora de mostrar as garras que ela nunca imaginou que eu possuía. Mas antes de partir para qualquer tipo de confronto direto, precisava reunir todas as evidências possíveis contra ela e garantir que, quando o acerto de contas finalmente acontecesse, não restasse nenhuma única dúvida sobre quem era a vítima inocente e quem era a criminosa calculista nessa história sórdida. Durante 3 semanas completas, fingi que não sabia absolutamente nada sobre as descobertas chocantes que havia feito. Foi certamente a atuação mais difícil e dolorosa da minha vida inteira. Sorrir forçadamente para aquela cara falsa, receber ela cordialmente na minha casa, assistir ela brincando carinhosamente com meus netos como se fosse uma mãe normal e amorosa, sabendo que estava secretamente planejando me destruir e me separar para sempre das crianças. Mas eu sabia que a paciência e a estratégia seriam fundamentais para garantir que a justiça fosse feita da forma mais completa e definitiva possível. Fingi meticulosamente que não sabia absolutamente nada durante um mês inteiro completo. Foi sem dúvida a atuação mais difícil, dolorosa e psicologicamente exaustiva da minha vida inteira. Mas como mãe experiente, que já enfrentou inúmeras adversidades ao longo de décadas, aprendi que às vezes precisamos ser extremamente estratégicas e pacientes para proteger efetivamente nossa família. Comecei a observar obsessivamente cada movimento dela, cada palavra suspeita, cada olhar falso que ela me direcionava, cada gesto calculado. A primeira providência estratégica que tomei foi instalar discretamente câmeras de segurança de alta qualidade em pontos estratégicos da minha casa. Meu neto mais velho, Gabriel, filho da minha filha Fernanda, trabalha profissionalmente com tecnologia da informação e me ajudou com toda a instalação técnica. Disse simplesmente que queria me sentir mais segura e protegida, sendo uma senhora vivendo sozinha numa casa grande. Ele não desconfiou absolutamente de nada dos meus verdadeiros motivos. Instalamos equipamentos profissionais na sala principal, na cozinha, no corredor de acesso aos quartos e até mesmo uma microcâmera extremamente discreta no quarto de hóspedes onde eles sempre ficavam. Tudo muito bem escondido e tecnologicamente avançado, mas que captava áudio e vídeo com qualidade cinematográfica perfeita. Eu queria flagrar Vanessa fazendo alguma coisa que provasse definitivamente suas verdadeiras intenções criminosas. Procurei imediatamente minha advogada de confiança, doutora Marisa Silveira, que cuida profissionalmente dos meus assuntos legais há mais de 15 anos. Expliquei detalhadamente toda a situação grave que estava enfrentando, mostrei as fotografias comprometedoras dos documentos falsificados, os extratos bancários com as movimentações suspeitas, todas as evidências que havia conseguido reunir. Ela ficou genuinamente horrorizada e revoltada com o que estava vendo. Disse imediatamente que se tratava de um caso textual de estelionato qualificado, apropriação indébita, falsificação de documentos e, possivelmente, associação criminosa. Dona Helena, isso é muito mais grave do que a senhora imagina. Estamos falando de crimes que podem resultar em muitos anos de prisão para ela e todos os envolvidos, explicou a doutora Marisa com seriedade.
Vamos fazer tudo certinho para garantir que essa criminosa pague por todos os crimes cometidos. Contratei também, por recomendação da própria advogada, uma investigadora particular extremamente competente e discreta. Queria saber absolutamente tudo sobre o passado de Vanessa. Se ela já havia aplicado esquemas similares em outras famílias, se tinha ficha criminal anterior. O que descobrimos durante essa investigação profissional me deixou ainda mais revoltada e determinada a ir até o fim. Ela possuía um extenso histórico de golpes aplicados especificamente em pessoas idosas em pelo menos 3 cidades diferentes. Dona Helena, esta mulher é uma criminosa profissional e experiente. Ela já destruiu outras famílias antes da senhora, explicou a investigadora Sandra. Temos que agir rapidamente antes que ela perceba que foi descoberta e tente fugir ou destruir evidências. Doutora Marisa me orientou estrategicamente a continuar fingindo absoluta normalidade, enquanto reuníamos o máximo de evidências possível. Dona Helena, se a senhora confrontar ela prematuramente, existe risco de ela conseguir destruir provas importantes e tentar reverter a situação a favor dela. Vamos dar corda suficiente para ela se enforcar completamente. Deixei Vanessa se sentir cada vez mais segura e confiante em seus esquemas criminosos. Fingi convincentemente estar ficando mais confusa, esquecida, dependente dela para assuntos bancários e financeiros. Chegava ao ponto de pedir humildemente ajuda dela para entender extratos bancários que eu conhecia perfeitamente. Era psicologicamente revoltante e degradante ter que fingir incapacidade, mas sabia que era fundamental para ela se sentir completamente no controle da situação. Criei várias armadilhas sofisticadas e precisas para flagrar ela roubando em flagrante delito. Deixei dinheiro marcado em locais específicos e estratégicos da casa, com números de série anotados. Inventei histórias elaboradas sobre supostos problemas de memória para ver se ela aproveitaria oportunisticamente para me fazer assinar mais documentos falsificados. Consegui gravar discretamente várias conversas telefônicas onde ela discutia abertamente com cúmplices sobre os planos criminosos. Minha investigadora me ensinou a usar aplicativos especializados no meu smartphone que gravavam automaticamente todas as ligações. Conseguimos captar ela contando orgulhosamente para a mãe sobre como estava amansando efetivamente a velha para conseguir tudo o que queria. Mãe, está tudo funcionando perfeitamente. A velha está cada vez mais dependente de mim. Logo conseguimos fazer ela assinar os documentos da casa também. Ouvi ela dizer numa ligação gravada. A frieza e crueldade na voz dela me arrepiaram completamente. Comecei estrategicamente a fazer perguntas aparentemente inocentes, mas incômodas, sobre gastos estranhos e incompatíveis no orçamento familiar deles. Vanessa, querida, como vocês conseguem viajar tanto e comprar tantas coisas caras com apenas o salário do Carlos? Essa bolsa deve ter sido muito cara, filha. Onde você comprou e como conseguiu o dinheiro? Observava atentamente como ela ficava visivelmente nervosa, inventando desculpas cada vez mais elaboradas e inconsistentes. O mais importante durante todo esse processo era proteger meus netinhos inocentes. Tentei delicadamente abrir os olhos do Carlos sem ser excessivamente direta ou confrontativa, para não colocar as crianças no meio de um conflito familiar traumático. Comecei sutilmente a fazer perguntas sobre os gastos excessivos da família, sobre decisões financeiras que não faziam sentido algum com a renda dele. Filho, não quero me intrometer, mas vocês não acham que estão gastando muito? O salário de engenheiro é bom, mas não para essas viagens internacionais constantes e essas compras de luxo, comentei discretamente durante um almoço familiar. Algumas vizinhas observadoras começaram a me procurar para contar coisas suspeitas que haviam presenciado. Dona Rosa, que mora na casa ao lado da minha há mais de 20 anos, disse que tinha visto Vanessa levando misteriosamente caixas grandes de coisas da minha casa para o carro dela em várias ocasiões diferentes. Dona Conceição, que mora na esquina, contou que escutou ela falando animadamente no telefone sobre acelerar o processo da véia, enquanto caminhava na calçada.
Até mesmo parentes da própria família de Vanessa começaram corajosamente a me procurar para revelar segredos. Uma prima de segundo grau dela, chamada Patrícia, veio secretamente aqui em casa num dia e me contou que a família inteira sabia e comentava abertamente sobre como Vanessa havia se dado muito bem financeiramente depois de casar com meu filho. Disse que todos sempre souberam que ela era interesseira e golpista, mas nunca tiveram coragem moral de falar sobre isso anteriormente. Dona Helena, eu não aguentava mais carregar esse peso na consciência. Toda a família dela sabe que a Vanessa é especialista em enganar pessoas idosas. Ela já fez isso antes com outras famílias em cidades diferentes, revelou Patrícia emocionadamente. Se você quer ver essa nora criminosa se dando mal exatamente como ela merece, compartilha este vídeo agora mesmo nas suas redes sociais, porque o confronto final que está vindo vai deixar todos vocês absolutamente de queixo caído. Durante esse período tenso de investigação e preparação, percebi claramente que Vanessa estava ficando cada vez mais nervosa e desconfiada. Ela começou a suspeitar que eu sabia de alguma coisa, mas não tinha certeza absoluta de quanto eu havia descoberto. Começou a testar calculadamente minha reação, fazendo comentários cada vez mais diretos e agressivos sobre minha suposta idade avançada e minha alegada confusão mental crescente. Dona Helena, a senhora tem certeza que lembra direito onde guardou aqueles documentos? Às vezes a idade prejudica a memória, né? Dizia com um sorriso falso e malicioso. Foi exatamente nessa época psicologicamente tensa que aconteceu aquela humilhação devastadora que contei no início desta história. Velha, você só serve para ser ignorada. Aprenda isso! Ela gritou isso com ódio genuíno quando eu tentei delicadamente interferir na educação dos meus netos, que estavam fazendo uma birra terrível na mesa do almoço. Naquele momento brutal, com aquele sorriso cruel e desprezo absoluto estampado no rosto dela, eu soube com certeza cristalina que tinha chegado finalmente a hora do acerto definitivo de contas. Tinha provas irrefutáveis suficientes, tinha aliados estratégicos, tinha um plano detalhado e infalível. Estava na hora de mostrar para essa criminosa desprezível quem realmente mandava nessa família e nesta casa. Mas antes do confronto final decisivo, eu ainda tinha uma última cartada estratégica na manga. Algo que ela jamais poderia imaginar que eu fosse capaz de orquestrar, usando conexões importantes que construí durante uma vida inteira de trabalho honesto e que ela nem sonhava que existiam no meu círculo social. Durante todas essas décadas, trabalhando como costureira para as famílias mais influentes da região, construí relacionamentos sólidos com pessoas em posições importantes: delegados, promotores, juízes, jornalistas, médicos respeitados, empresários influentes. Todos clientes que respeitavam meu trabalho e minha reputação ilibada na comunidade. Era hora de ativar essa rede poderosa de contatos e mostrar para Vanessa que ela havia escolhido a vítima completamente errada para seus esquemas criminosos. Na manhã seguinte, aquela agressão humilhante e covarde, acordei às 5 horas da manhã com o coração repleto de determinação férrea e uma frieza calculada na alma que há muito tempo não experimentava. Sentia-me como uma general experiente se preparando para a batalha decisiva da guerra. Arrumei cuidadosamente minha mesa de jantar principal com a louça de porcelana francesa legítima que herdei da minha querida mãe, peças centenárias e valiosas que ela trouxe diretamente da Europa. Os talheres de prata maciça que pertenceram à minha avó italiana e que Vanessa jamais havia visto, porque ficavam guardados em segurança no meu cofre pessoal. Preparei um café da manhã absolutamente requintado e sofisticado, como nos velhos tempos áureos, de quando recebia e impressionava as famílias mais importantes e influentes da cidade no meu ateliê de sucesso. Liguei estrategicamente para pessoas muito importantes, que ela jamais poderia imaginar que eu conhecia pessoalmente e tinha relacionamentos próximos. Primeiro para o Dr. Eduardo Martins, delegado aposentado da Polícia Civil que foi casado com minha prima querida durante 20 anos e sempre manteve contato próximo e respeitoso comigo.
depois para a doutora Patrícia Mendes, promotora de justiça do Ministério Público, que conhecia há mais de 15 anos, quando trabalhava fazendo vestidos sob medida para casamentos de famílias tradicionais e importantes da cidade. Por último, para o jornalista Marco Silva, que apresenta um programa semanal na rádio local sobre casos policiais interessantes e já havia me entrevistado anteriormente sobre outros assuntos comunitários. Convidei também minha advogada de confiança, doutora Marisa, a investigadora particular Sandra, alguns vizinhos que tinham testemunhado comportamentos criminosos suspeitos de Vanessa e, naturalmente, meu filho Carlos. Disse para ele que precisava urgentemente conversar sobre assuntos extremamente importantes da família e que era absolutamente fundamental que ele comparecesse com pontualidade. Quando Vanessa chegou acompanhada do meu filho e dos netinhos para o café da manhã dominical, esperando encontrar a sogra domada e humilhada do dia anterior, a expressão facial dela mudou radicalmente ao perceber quem estava sentado formalmente na minha mesa. O Dr. Eduardo estava presente uniformizado, portando sua identificação oficial. A doutora Patrícia se apresentou educadamente, mostrando a carteira funcional do Ministério Público. O jornalista Marcos estava profissionalmente equipado com gravador digital, ligado e bloco de anotações. Bom dia, Vanessa. Pode sentar aí, querida, que precisamos ter uma conversinha muito importante e esclarecedora. Disse com uma voz calma, mas carregada de autoridade que ela percebeu imediatamente. O orgulho dela, que sempre foi descomunal e arrogante, começou a desmoronar visivelmente naquele exato momento. Coloquei organizadamente todas as provas na mesa. Fotografias nítidas dos documentos falsificados, extratos bancários detalhados, gravações cristalinas das conversas telefônicas comprometedoras, imagens das câmeras de segurança mostrando ela roubando dinheiro da minha carteira, cópias dos planos sinistros para me declarar incapaz e me internar compulsoriamente. Carlos, meu filho querido, senta aqui do lado da mamãe que te ama. Tem algumas coisas muito graves sobre sua esposa que você precisa saber urgentemente. Disse com ternura maternal, mas seriedade absoluta. A expressão de pânico puro e terror que ela fez quando percebeu que eu possuía evidências irrefutáveis de absolutamente todos os crimes foi a melhor vingança que eu poderia ter imaginado. Comecei metodicamente mostrando os valores exatos roubados, R$120 mil, meticulosamente subtraídos ao longo de 2 anos e meio. Expliquei detalhadamente como ela havia falsificado sistematicamente minha assinatura, como conseguiu acesso criminoso às minhas contas bancárias, como estava planejando friamente me internar para roubar todos os meus bens acumulados durante décadas de trabalho honesto. Reproduzi as gravações comprometedoras para todos ouvirem com clareza cristalina. A voz dela conversando animadamente sobre amansar efetivamente a velha, sobre como eu estava ficando cada vez mais caduca e manipulável, sobre os planos detalhados de acelerar minha internação compulsória. Meu filho Carlos ficou em completo estado de choque e incredulidade, vendo finalmente com quem realmente havia se casado. Vanessa tentou desesperadamente chorar e fazer seu drama teatral habitual, como sempre fazia quando era confrontada com suas mentiras. Sogra querida, a senhora está completamente confusa. Eu jamais faria uma coisa dessas horríveis. Carlos, amor, você me conhece intimamente. Sabe que eu amo sinceramente essa família. Mas as evidências eram absolutamente irrefutáveis e inquestionáveis. A doutora Patrícia explicou profissionalmente que se tratava juridicamente de múltiplos crimes graves: estelionato qualificado, apropriação indébita, falsificação de documentos oficiais, tentativa de cárcere privado, associação criminosa. Detalhou as penas severas de prisão, a obrigatoriedade do ressarcimento integral, a inevitabilidade do processo criminal federal. O Dr. Eduardo confirmou que já havia investigado pessoalmente muitos casos similares ao longo de sua carreira policial, mas raramente tinha visto tantas provas tão bem organizadas e documentadas como eu consegui reunir estrategicamente.
Elogiou sinceramente minha investigação profissional exemplar e confirmou que o caso seria encaminhado imediatamente às autoridades competentes. Acionei a Polícia Civil na mesma hora através do telefone do próprio delegado. Vanessa foi formalmente presa ainda durante meu café da manhã, na frente dos próprios filhos dela, que ficaram chorando desesperadamente sem compreender o que estava acontecendo. Foi uma cena terrivelmente traumática, mas absolutamente necessária para fazer justiça. Vanessa Santos, você está presa pelos crimes de estelionato qualificado, apropriação indébita, falsificação de documentos e associação criminosa. Tem o direito de permanecer calada. Tudo o que disser poderá ser usado contra você no tribunal, declarou o policial enquanto colocava as algemas. Consegui reaver integralmente os R$ 120 mil através de bloqueio judicial imediato das contas dela e penhora de todos os bens comprados com meu dinheiro roubado. O carro importado, as joias caras, as roupas de grife, tudo. A justiça foi surpreendentemente rápida e eficiente, porque as provas eram absolutamente cristalinas e inquestionáveis. Meu filho Carlos solicitou imediatamente o divórcio litigioso. Disse que se sentia completamente traído, usado, manipulado psicologicamente durante anos. Mãe, me perdoa sinceramente por ter duvidado da senhora. Eu estava completamente cego pela manipulação dela. Como eu fui tão ingênuo e burro? Disse chorando genuinamente. A investigação policial aprofundada revelou que Vanessa, cujo nome verdadeiro era Roberta Silva, já havia aplicado golpes idênticos em pelo menos 3 famílias diferentes em cidades do interior. Sempre exatamente o mesmo padrão criminoso. Casava estrategicamente com homens de famílias tradicionais e estruturadas, ganhava a confiança das sogras idosas através de manipulação emocional e roubava sistematicamente até conseguir patrimônio suficiente para fugir. Consegui oficialmente a guarda provisória dos meus netinhos queridos durante todo o processo judicial. Miguel e Sofia não precisam mais conviver com aquela influência absolutamente tóxica e criminosa. Estão morando aqui comigo e com o pai deles numa casa genuinamente cheia de amor verdadeiro, segurança e estabilidade. Meu filho voltou temporariamente para casa comigo enquanto reorganiza completamente a vida dele e processa o trauma. Estamos reconstruindo gradualmente nossa relação familiar, conversando profundamente sobre como ele foi sistematicamente manipulado, sobre sinais evidentes de alerta que deveria ter percebido muito antes. Mãe, agora eu entendo perfeitamente por que a senhora sempre dizia para ter cuidado com pessoas que são excessivamente doces e prestativas. Quem é genuinamente bom não precisa ficar provando o tempo todo, refletiu Carlos durante uma de nossas conversas de reconciliação. O caso teve repercussão significativa em toda a cidade e região. O jornalista Marcos Silva produziu uma série completa de programas na rádio local sobre golpes direcionados especificamente contra pessoas idosas, usando minha história como exemplo educativo de como se proteger e reagir adequadamente. Outras famílias se sentiram encorajadas e fortalecidas para denunciar situações similares que estavam enfrentando. Aprendi definitivamente que sogra experiente e inteligente tem que ser sempre esperta e desconfiada. Nunca mais vou confiar cegamente em ninguém, independentemente de quão convincente ou carismática essa pessoa possa parecer. Minha casa agora possui sistema de segurança eletrônico completo e profissional. Todas minhas senhas bancárias foram alteradas. Tenho controle total e absoluto dos meus bens e investimentos. As cúmplices amigas que estavam diretamente envolvidas nos esquemas criminosos dela também foram investigadas e processadas. Descobrimos uma verdadeira rede organizada de mulheres que se especializavam profissionalmente em golpes contra pessoas idosas vulneráveis. Todas foram presas, processadas e condenadas adequadamente.
Roberta Silva, Vanessa, foi condenada pela Justiça a 6 anos de prisão em regime inicial fechado e pagamento de indenização por danos morais de R$ 50 mil, além da devolução integral de todo o dinheiro roubado. Está cumprindo pena na penitenciária feminina e perdeu definitivamente todos os direitos sobre os filhos. O advogado criminalista dela tentou desesperadamente alegar que ela sofria de transtorno de personalidade, que havia tido uma infância traumática e difícil, que merecia uma segunda oportunidade. Mas a justiça foi absolutamente implacável. Crime é crime, independentemente de desculpas pessoais ou histórias de vitimização. Se você é sogra e quer proteger efetivamente sua família dessas noras interesseiras e criminosas que existem aos milhares por aí, inscreva-se no canal agora mesmo e compartilhe esse vídeo com todas suas amigas e conhecidas. Minha experiência dolorosa pode ajudar outras famílias a identificar os sinais de perigo antes que seja tragicamente tarde demais. Hoje durmo todas as noites com a consciência completamente tranquila e o coração em paz, sabendo que protegi efetivamente meu filho e meus netos queridos dessa cobra venenosa que quase destruiu totalmente nossa família. Aprendi na prática que nunca é tarde para uma mãe verdadeira mostrar as garras quando precisa defender sua família de predadores. A experiência acumulada de mulher madura, forjada em décadas de lutas e dificuldades corajosamente superadas, vale infinitamente mais que lágrimas falsas e manipulação barata de quem só quer nos enganar para roubar o que levamos uma vida inteira para construir honestamente. Miguel e Sofia, meus netinhos adorados, estão se recuperando maravilhosamente bem do trauma psicológico. Fazem terapia regular com uma psicóloga infantil especializada em situações familiares complicadas. Estão gradualmente compreendendo que a mamãe fez coisas muito erradas, mas que eles não têm absolutamente nenhuma culpa pelos crimes dela. As pessoas da cidade inteira me olham agora com respeito renovado e admiração. Dona Helena, a senhora foi extremamente corajosa e inteligente. Comentam respeitosamente na rua, no banco, no supermercado. Virei um exemplo vivo de que mulher idosa não é vítima fácil quando sabe se valorizar, se proteger e se defender adequadamente. Hoje sou conselheira informal